Eu confiei demais em uma amizade virtual e deu nisso. Eu nunca fui o cara mais popular da escola ou aquele que saía todo final de semana para as festas mais badaladas da cidade. Na verdade, meu refúgio sempre foi o quarto, com a luz apagada e o brilho do monitor iluminando meu rosto, enquanto eu explorava mundos que faziam muito mais sentido do que a realidade lá fora. Foi em um desses servidores de RPG, entre uma missão e outra, que eu conheci o Caio. O nome de usuário dele era comum, mas o jeito como ele jogava e conversava chamava a atenção. Ele era engraçado, tinha um timing perfeito para as piadas e parecia entender exatamente o que eu estava sentindo, mesmo sem eu dizer uma palavra. Começamos a trocar mensagens no privado, primeiro sobre as estratégias do jogo, depois sobre as músicas que gostávamos, até que, sem perceber, eu estava contando para ele coisas que eu nunca tive coragem de dizer para o meu irmão ou para os meus amigos de infância. O Caio morava no interior do Ceará, ou pelo menos era o que ele dizia, e eu estava aqui no sul, mas a distância de milhares de quilômetros parecia não existir quando a gente passava madrugadas inteiras conversando pelo Discord. Lembro que na época eu estava passando por uma fase muito difícil. Tinha acabado de perder meu pai, e a sensação de vazio era um buraco negro que engolia qualquer tentativa de felicidade. O Caio foi quem segurou a minha mão através da fibra óptica. Ele me mandava áudios de 10 minutos contando sobre o dia dele, sobre os problemas com o trabalho na oficina do pai e sobre como o calor da região dele era de fritar ovo no asfalto. Eu sentia que tinha uma conexão real com aquele cara. Ele me mandava fotos de pratos de comida típicos, de paisagens que ele dizia serem perto da casa dele e até fotos de um cachorro vira-lata que ele supostamente tinha adotado na rua. Eu confiava tanto nele que, quando ele disse que estava passando por um aperto financeiro porque a oficina tinha sido assaltada, eu não pensei duas vezes antes de oferecer ajuda. Eu tinha uma reserva que meu pai tinha deixado para a minha faculdade, cerca de R$ 2.000 guardados, e eu sentia que ajudar o meu melhor amigo era o que o meu pai faria. O Caio chorou no áudio, disse que eu era um irmão que a vida tinha dado para ele e que ele me pagaria cada centavo assim que as coisas melhorassem. Os meses passaram e a nossa amizade só crescia. Ele nunca me pagou aquele dinheiro, mas ele sempre tinha uma desculpa muito convincente. Ora era um remédio para a mãe, ora era um problema mecânico no caminhão que ele usava para bicos. E eu, mergulhado na carência e na ilusão de que tinha alguém que se importava comigo, continuava enviando pequenas quantias. O que eram 50 ou 100 reais para salvar o dia de alguém que me ouvia chorar às 3 da manhã? Eu comecei a me afastar dos meus amigos reais. Eles diziam que eu estava ficando bitolado, que eu não saía mais de casa e que essa amizade de internet era perigosa. Eu brigava com eles, dizia que eles eram preconceituosos e que o Caio me conhecia melhor do que qualquer um que convivia comigo fisicamente. Eu estava cego. Eu estava criando um pedestal para uma pessoa que eu nunca tinha visto o rosto em uma chamada de vídeo, porque ele sempre dizia que a conexão dele era ruim demais para sustentar a imagem ou que a câmera do celular dele estava quebrada. Um dia, o Caio me fez uma proposta que mudaria tudo. Ele disse que tinha conseguido um emprego em uma empresa de tecnologia aqui perto da minha cidade e que finalmente a gente ia poder se conhecer. Ele estava radiante. Ele disse que ia alugar um apartamento pequeno, mas que precisava de um fiador ou de um depósito calção que ele não tinha como pagar de imediato. Ele me pediu R$ 3.000 emprestados, jurando que com o novo salário ele me quitaria tudo em menos de 2 meses. Eu já tinha dado muito para ele, mas a ideia de ter meu melhor amigo morando perto de mim foi o gatilho final. Eu fiz o Pix. Naquele momento, eu não estava apenas enviando dinheiro, eu estava investindo na minha própria felicidade, na saída daquela solidão que me sufocava desde a morte do meu pai. Ele me mandou o comprovante da passagem de ônibus e a foto das malas prontas. Eu estava contando os dias, as horas e os minutos para o sábado, às 10 da manhã, quando o ônibus dele chegaria na rodoviária. Naquela sexta-feira à noite, eu não conseguia dormir. Eu limpei o quarto de visitas da minha casa, comprei as comidas que ele dizia que gostava e até preparei um roteiro de lugares para a gente visitar. Eu estava ansioso como uma criança na véspera de Natal, mas por volta das 11 da noite, notei algo estranho. O perfil do Caio no Discord estava offline, o que era raro. Tentei mandar uma mensagem no WhatsApp para saber se a viagem estava indo bem, mas a mensagem ficou com apenas um tracinho cinza. Pensei que ele estivesse em algum trecho de estrada sem sinal, algo comum no interior do país. Tentei ligar, mas o celular dava direto na caixa postal. O frio na minha barriga começou a mudar de forma. Não era mais ansiedade, era um pressentimento ruim que subia pela espinha. Eu tentei me acalmar, dizendo para mim mesmo que eu estava sendo paranoico, que ele devia estar apenas cansado ou sem bateria. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada e ela ia crescer de uma forma
forma que eu não estava pronto para suportar. Acordei cedo no sábado e fui para a rodoviária. Fiquei lá, parado na plataforma de desembarque, segurando uma garrafa de água e olhando para cada ônibus que encostava. O ônibus que ele deveria estar chegou às 10h15. Vi cada passageiro descer. Uma senhora com 2 sacolas, um casal de jovens, um homem de terno, 3 estudantes e nada do Caio. O motorista fechou o bagageiro, as pessoas se dispersaram e eu continuei ali, feito um idiota, olhando para o asfalto vazio. Fui até o guichê da empresa de ônibus e perguntei se havia algum passageiro com o nome dele naquela lista. A atendente, uma moça de cara cansada chamada Elaine, olhou o sistema e disse que não existia ninguém com aquele nome cadastrado para aquela viagem. Meu mundo girou. Eu mostrei a foto da passagem que ele tinha me mandado por mensagem. A Elaine olhou, deu uma risadinha triste e disse que aquela passagem era falsa, uma montagem grosseira de um bilhete de 2024. Voltei para casa em choque. Eu não conseguia chorar, eu só sentia um vazio imenso. Abri o computador e tentei entrar no servidor de RPG onde tudo começou. Para minha surpresa, eu tinha sido banido. Tentei procurar o perfil dele em outras redes sociais e descobri que todas tinham sido deletadas ou bloqueadas para mim. Eu estava sozinho de novo, mas agora eu era um sozinho R$5.000 mais pobre e com a alma estraçalhada. Mas o pior não foi o dinheiro. O pior foi quando, vasculhando os arquivos que ele tinha me mandado ao longo dos meses, eu decidi fazer uma busca reversa naquela foto do cachorro vira-lata que ele disse ter adotado. O resultado da busca me levou a um perfil de Instagram de um abrigo de animais em Minas Gerais, postado há 3 anos. Ali, a ficha caiu com o peso de 1 tonelada. O Caio nunca existiu. Eu tinha me apaixonado por um personagem, por um roteiro bem escrito por alguém que sabia exatamente onde as minhas feridas doíam. E essa pessoa ainda estava lá fora, com o meu dinheiro e com todos os meus segredos mais profundos gravados em algum lugar. Edit 1. Galera, eu sei que fui burro. Não precisam me lembrar disso nos comentários. Quando a gente está carente e de luto, a gente quer acreditar em qualquer coisa que alivie a dor. Edit 2. Sim, eu já fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência por estelionato, mas o policial disse que, como o Pix foi voluntário e os dados provavelmente são de contas laranjas, as chances de recuperar são quase 0. Edit 3. O que mais me dói não é o dinheiro, é lembrar das coisas íntimas que eu contei sobre a morte do meu pai. Saber que um golpista usou isso pra rir da minha cara me dá náuseas. O rosto por trás da tela e a descoberta de que o meu melhor amigo morava na rua de trás. Depois de passar o final de semana inteiro em posição fetal, olhando para o teto e sentindo o gosto amargo da vergonha, eu decidi que não podia simplesmente aceitar ser o otário da história. A vergonha estava se transformando em uma raiva fria, daquelas que fazem a gente perder o medo. Eu liguei para o Kleber, sim, o mesmo Kleber da Lan House que sempre foi meu braço direito em questões técnicas. Contei tudo, sem esconder a parte em que fui um completo idiota. O Kleber não riu. Ele ficou em silêncio por um tempo, estalou os dedos e disse: "Mano, ninguém some sem deixar rastro na internet, ainda mais um cara que passou meses conversando com você todo dia. Ele baixou a guarda em algum momento." O Kleber veio até a minha casa com o notebook dele cheio de ferramentas que eu nem sabia que existiam. Ele começou a analisar os metadados das fotos que o tal Caio tinha me mandado ao longo dos meses. A maioria estava limpa, mas uma delas, uma foto de um pôr do sol que ele disse ser no Ceará, tinha uma informação de geolocalização que o golpista esqueceu de apagar. O ponto no mapa não era no Nordeste, era aqui mesmo, na nossa cidade, a menos de 3 quilômetros de onde eu estava sentado. Meu coração disparou. O Kleber olhou para mim com uma expressão séria e disse que o IP que ele tinha rastreado de um dos últimos e-mails que o Caio me mandou também batia com uma rede de Wi-Fi pública de uma praça aqui perto. O cara nunca esteve longe. Ele estava me observando, talvez até me visse na rua enquanto eu ia trabalhar. Aquela sensação de estar sendo vigiado por um fantasma que conhecia todos os meus traumas me deu calafrios. Começamos a cruzar os dados. O Kleber usou um software de reconhecimento facial naquela única foto que o Caio tinha mandado meses atrás, dizendo ser um primo dele, mas que eu sempre suspeitei que fosse ele mesmo. O resultado nos levou a um perfil de Facebook abandonado de um cara chamado Igor. Não era Caio. O nome era Igor, 24 anos, ex-estudante de sistemas de informação que tinha sido jubilado da faculdade por problemas de conduta. No perfil do Igor havia fotos de festas, de bebidas e, para o meu absoluto horror, uma foto dele com uma camiseta de um curso de teatro local. O cara era um ator profissional de mentiras. O Kleber conseguiu o endereço vinculado à conta de luz daquele IP. Era um conjunto habitacional de prédios cinzas, meio caídos, em uma área mais afastada da cidade. Eu não pensei 2 vezes. Peguei a chave do carro,
O Kleber veio junto para garantir que eu não fizesse nenhuma besteira. E fomos até lá. O prédio cheirava a comida barata e tinha um corredor escuro com lâmpadas que piscavam. Batemos na porta do apartamento 402. Quem atendeu não foi um monstro, nem um vilão de filme. Foi um cara magro, de aparência comum, usando um fone de ouvido gamer no pescoço e uma camiseta manchada de molho de tomate. Quando ele me viu, a cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Ele tentou fechar a porta, mas o Kleber colocou o pé entre o batente e a madeira com uma força que eu não sabia que ele tinha. Eu entrei no apartamento e o que vi lá dentro me deixou em choque. Na parede, havia um quadro branco com nomes de várias pessoas, valores em dinheiro ao lado e detalhes da vida de cada uma. O meu nome estava lá, com a data da morte do meu pai anotada em vermelho e um círculo em volta do valor de R$ 5.000. Eu não era o único. O Igor, ou Caio, ou seja lá qual era a identidade da vez, tinha um esquema profissional de estelionato sentimental. Ele escolhia pessoas em luto, em depressão ou sozinhas em grupos de nicho e criava o personagem perfeito para cada uma. Eu vi o nome de uma Dona Lourdes com a anotação "Viúva gosta de orquídeas" e um valor de R$ 10.000. Senti uma náusea insuportável. Eu olhei para ele e perguntei por que ele tinha feito aquilo comigo. Logo comigo que o tratei como um irmão. O Igor começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de um animal encurralado tentando encontrar uma saída. Ele disse que estava devendo pra gente perigosa, que o vício em apostas online tinha destruído a vida dele e que ele só precisava de uma chance para pagar tudo. Ele se ajoelhou no chão daquela sala bagunçada, implorando para eu não chamar a polícia, dizendo que devolveria cada centavo se eu desse mais uma semana para ele. O Kleber começou a mexer no computador dele que estava ligado em cima da mesa. "Mano, olha isso", ele me chamou. Na tela, havia uma conversa aberta no Discord com uma garota de 19 anos do interior de Minas Gerais. O Igor estava usando a mesma história da morte do pai comigo, só que dessa vez ele dizia que a mãe dele tinha câncer e precisava de uma cirurgia urgente. Ele estava prestes a dar o próximo golpe naquela mesma noite. A raiva que eu sentia explodiu. Eu peguei o celular dele da mesa e vi que ele tinha gravado nossos áudios, as minhas confissões mais dolorosas, e guardado em pastas organizadas por gatilhos emocionais. Ele usava a minha dor como material de estudo para refinar os próximos golpes. Eu me senti violado, como se ele tivesse entrado na minha mente e feito uma bagunça que eu nunca conseguiria limpar. O Igor continuava ali, no chão, jurando que ia mudar. Foi então que o Kleber achou algo ainda pior. No histórico de navegação do Igor, havia buscas frequentes pelo meu endereço residencial, fotos da minha fachada tiradas do Google Maps e, o mais assustador, um arquivo com a minha rotina diária. Que horas eu saía para trabalhar, onde eu costumava almoçar e que horas a minha casa ficava vazia. Ele não queria apenas o meu dinheiro. Ele estava planejando algo mais físico, talvez um roubo à minha residência, já que ele sabia exatamente o que eu tinha de valor lá dentro. Eu olhei para aquele cara insignificante no chão e percebi que a amizade virtual tinha sido apenas a porta de entrada para um crime muito mais real e perigoso. Eu não estava apenas lidando com um golpista carente, mas com um predador que estava me cercando há meses sem que eu percebesse. O Kleber sugeriu que a gente pegasse o computador e levasse direto para a delegacia, mas antes que a gente pudesse reagir, o celular do Igor começou a tocar incessantemente. O nome na tela era Cobrador 3. O Igor ficou pálido de um jeito que eu achei que ele fosse desmaiar. Ele sussurrou que se ele não pagasse os caras naquela noite, eles viriam atrás dele e de quem estivesse com ele. Naquele momento, ouvimos o barulho de uma moto parando bruscamente na frente do prédio e vozes grossas gritando o nome do Igor lá embaixo. O Kleber me olhou com pânico e disse que a gente precisava sair dali agora. A minha busca por justiça tinha me colocado no meio de uma confusão muito maior do que eu imaginava. Eu queria o meu dinheiro de volta, mas agora eu precisava era salvar a minha pele e a do Kleber, porque os credores do Igor não pareciam ser o tipo de gente que aceitava uma conversa amigável. Saímos correndo pelo corredor dos fundos, ouvindo os passos pesados subindo a escada principal. O Igor ficou para trás, trancado no apartamento, gritando por socorro. Quando chegamos no carro, o Kleber arrancou com tudo, e eu vi pelo retrovisor 2 homens de capacete chutando a porta do apartamento 402. Eu estava ofegante, com as mãos tremendo no volante, sentindo que a minha vida tinha virado um pesadelo sem fim. Eu tinha descoberto quem era o meu amigo, mas a verdade era muito mais suja e perigosa do que um simples golpe financeiro. Eu estava agora com o computador do Igor no meu colo, cheio de provas de crimes contra dezenas de pessoas, mas eu também sabia que os caras que estavam atrás dele agora sabiam quem eu era e que eu tinha levado o que eles possivelmente queriam, as provas das dívidas e dos esquemas dele. Edit 1. Galera,
A situação fugiu do controle. Eu só queria confrontar o cara e recuperar meus 5.000 reais, mas acabei descobrindo um ninho de ratos. O Kleber está aqui comigo, escondido na minha casa, e a gente não sabe se liga para a polícia ou se some por uns dias. Edit 2. O computador do Igor é uma mina de ouro de podridão. Tem nomes de gente influente da cidade envolvida em apostas que ele gerenciava. Agora eu entendo por que ele estava tão desesperado. Eu mexi em um vespeiro gigante. Edit 3. Se eu sumir por um tempo, vocês já sabem o motivo. A amizade virtual era só a ponta do iceberg. O gelo que vem por baixo é muito mais profundo e gelado. O Igor não era apenas um ator. Ele era um arquivo vivo de muita gente perigosa. O que estava escondido naquele HD era muito pior do que um golpe de 5.000 reais. Eu e o Kleber entramos na minha casa, trancando todas as portas e encostando um móvel pesado na entrada da sala. Minha mão ainda tremia tanto que eu mal conseguia segurar o copo de água que ele me entregou. O silêncio da vizinhança, que antes me trazia paz, agora parecia uma ameaça constante. Eu sentia que cada sombra que passava pela janela era um daqueles homens de capacete vindo cobrar uma conta que não era minha. Mas o Kleber, com aquele jeito frio de quem já lidou com muita pane de sistema, não perdeu tempo. Ele colocou o notebook do Igor em cima da minha mesa de jantar e começou a quebrar as senhas das pastas criptografadas que tínhamos copiado. O que a gente encontrou ali dentro nas 3 horas seguintes transformou o meu medo em um pânico absoluto. O Igor não era apenas um golpista de internet que enganava pessoas carentes. Ele era o centro de uma rede de extorsão que envolvia figuras que eu via todo dia no jornal local. Havia uma pasta específica protegida por 3 camadas de segurança, que o Kleber só conseguiu abrir porque o Igor, na sua arrogância, usou a data de nascimento da mãe como senha. Lá dentro, não havia apenas relatos de luto ou fotos de cachorros. Havia vídeos gravados clandestinamente por câmeras escondidas em hotéis da cidade. Eram figuras públicas, empresários do ramo de transporte e até um vereador que vivia falando de valores da família na televisão. O Igor usava os perfis fakes para atrair essas pessoas para encontros e depois gravava tudo para exigir quantias absurdas em dinheiro. O valor que ele tinha tirado de mim era troco de pão, perto dos depósitos de 50, 100 mil reais que apareciam nas planilhas. Eu percebi que o Igor não estava apenas fugindo de cobradores de aposta. Ele estava sendo caçado por gente que tinha muito a perder se aqueles arquivos viessem a público. Eu estava com a bomba atômica da cidade no meu colo e o pavio já estava aceso. O Kleber me mostrou um arquivo de texto chamado Protocolo de Emergência. Nele, o Igor tinha anotado que, caso algo acontecesse com ele, os arquivos seriam enviados automaticamente para um servidor na nuvem que dispararia os links para a imprensa. Mas, como tínhamos levado o computador físico e desconectado da rede antes que ele pudesse acionar qualquer coisa, o sistema estava em um limbo. Se a gente ligasse aquele computador na internet agora, o rastreamento de IP levaria os bandidos direto para a minha sala em questão de minutos. O Kleber me olhou sério e disse que a gente tinha 2 opções. Ou queimávamos tudo e fingíamos que nada aconteceu, ou usávamos aquilo como um escudo. O problema é que, no mundo real, escudos atraem mais flechas. Enquanto a gente discutia, meu celular, que eu tinha deixado no silencioso, começou a vibrar freneticamente. Era uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Eu atendi por puro impulso. A imagem estava escura, mas eu conseguia ver o Igor sentado em uma cadeira, com o rosto inchado e um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Atrás dele, a mesma parede cinza do apartamento 402. Uma mão, usando uma luva de couro preta, segurou o cabelo dele e o forçou a olhar para a câmera. Uma voz distorcida pelo microfone disse apenas: "Nós sabemos que você está com o HD. O Igor disse que você é um cara justo. Nós queremos o que é nosso e você quer a sua vida. Vamos fazer uma troca amanhã, às 2 da manhã, naquele ponto de ônibus onde você ficou esperando o nada." O sangue fugiu do meu rosto. Eles sabiam do ponto de ônibus. Eles sabiam da minha história. O Igor tinha contado tudo para eles, cada detalhe da nossa amizade, para tentar salvar a própria pele. A chamada caiu antes que eu pudesse dizer uma palavra. O Kleber pegou o notebook e começou a digitar como se a vida dele dependesse disso. E dependia. Ele me disse que não ia deixar eu ir naquele encontro sozinho e que a gente não ia entregar o HD de mãos beijadas. Ele começou a criar um espelho do HD, mas com um vírus do tipo ransomware escondido nas pastas principais. Se os caras tentassem abrir os arquivos sem uma chave específica que só o Kleber tinha, todo o conteúdo seria deletado permanentemente e o computador deles seria bloqueado. Era uma jogada arriscada, uma chantagem reversa. Eu sentia que estávamos brincando de ser espiões,
mas o peso da realidade era esmagador. Eu olhei para a foto do meu pai na estante e senti uma vergonha profunda. Ele tinha deixado aquele dinheiro para o meu futuro e agora eu estava usando o resto dele para financiar uma operação de sobrevivência contra criminosos de alta periculosidade. Passamos o resto da noite em claro. O Kleber me ensinou a usar um comunicador que não usava rede celular, algo que ele tinha montado com rádios antigos, para que pudéssemos conversar se algo desse errado. Eu não conseguia comer nada. Cada barulho de carro passando na rua me fazia pular do sofá. Por volta das 10 da manhã, recebi um e-mail. Não era dos cobradores, era daquela garota de Minas Gerais que o Igor estava tentando dar o golpe. Ela me perguntou se o Caio estava bem, porque ele tinha parado de responder e ela já tinha separado os R$3.000 para a cirurgia da mãe dele. Aquilo foi o golpe final na minha hesitação. Eu respondi para ela não enviar nada, que era tudo um golpe e que ela deveria bloquear o contato imediatamente. Eu não podia deixar mais ninguém entrar naquele buraco negro. Salvar aquela desconhecida me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. À tarde, o Kleber terminou o serviço. Tínhamos o HD original escondido em um lugar que ninguém imaginaria, dentro da CPU de um computador velho na LAN house. E eu levaria uma cópia preparada com o vírus para o encontro. O plano era simples. Eu entregaria o dispositivo, eles soltariam o Igor, se é que ele ainda estava vivo, e a gente sumiria do mapa por uns tempos. Mas a simplicidade é a primeira coisa que morre quando o crime está envolvido. O Kleber me avisou que se eles tivessem um técnico minimamente decente com eles, perceberiam a manobra em minutos. Eu teria que ser o melhor ator que esse bairro já viu. Eu, que sempre fui o cara transparente e fácil de ler, precisava agora esconder o pânico sob uma máscara de gelo. Conforme a hora se aproximava, o clima na cidade parecia ter mudado. O céu estava carregado, um silêncio pesado tomava conta das ruas, e o meu bairro, que sempre pareceu seguro, agora parecia um labirinto de armadilhas. Eu peguei o meu casaco mais escuro, coloquei o HD falso no bolso interno e olhei para o Kleber. Ele estava com o rádio na mão e uma expressão de quem estava pronto para o que desse e viesse. Ele ia ficar a 200 metros de distância, observando tudo com um binóculo de longo alcance que ele usava para observar as estrelas. Saímos de casa às 1h40 da manhã. O caminho até o ponto de ônibus foi o trajeto mais longo da minha existência. Cada poste de luz parecia um sentinela, e o barulho dos meus próprios passos no asfalto soava como tambores de guerra. Quando avistei o ponto de ônibus, vi que já havia um carro preto parado lá, com o motor ligado e os faróis apagados. O suspense era tanto que eu conseguia ouvir o meu próprio coração batendo nos ouvidos, um ritmo acelerado que dizia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. O meu amigo virtual tinha me levado para o abismo, e agora eu estava prestes a pular dentro dele. Edit 1. Pessoal, eu sei que ir para esse encontro é loucura. Muita gente está mandando mensagem dizendo para eu ir na polícia agora. Mas vocês não entendem. O HD tem provas contra gente da própria polícia. Se eu entregar para o lado errado, eu viro estatística antes do amanhecer. Edit 2. O Kleber é um gênio. O vírus que ele montou é indetectável à primeira vista. Se eles caírem no blefe, a gente ganha o tempo que precisa para vazar as provas de um jeito seguro para um jornal de outro estado. Edit 3. Eu só queria um amigo para conversar sobre jogos e sobre a vida. Como foi que eu vim parar em um encontro com cobradores às 2 da manhã? A internet é um lugar maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Torçam por mim. O encontro na calada da noite e o momento em que percebi que o Igor não era a única vítima, o ar da madrugada estava parado, denso, e o único som que eu ouvia era o motor do carro preto trabalhando em um ritmo baixo, quase como um rosnado metálico. Eu caminhei em direção ao ponto de ônibus. O mesmo lugar onde, semanas atrás, eu tinha sido deixado para trás pela minha própria ingenuidade. Cada passo pesava, como se eu estivesse arrastando correntes. Quando cheguei a 10 metros do veículo, o vidro fumê do motorista desceu apenas 2 dedos. Eu não via rostos, apenas a ponta acesa de um cigarro e o brilho de um par de olhos que parecia me escanear de cima a baixo. Minha mão estava dentro do casaco, apertando o HD que o Kleber tinha preparado. Eu sentia o rádio no meu bolso vibrar uma vez, o sinal do Kleber de que ele estava em posição, com o binóculo travado em mim. Aquilo era a única coisa que me impedia de desmaiar de pavor ali mesmo. A porta traseira se abriu e 2 homens desceram. Eles não eram como eu imaginei. Não eram capangas de filme. Eram caras que você cruzaria no mercado sem suspeitar de nada. Um deles, usando uma jaqueta de couro surrada e um boné baixo, fez um sinal para eu me aproximar. O outro abriu o porta-malas e puxou o Igor pelo colarinho. O estado dele era deplorável. O rosto estava quase irreconhecível de tanto inchaço e ele mal conseguia se manter
manter em pé. Quando ele me viu, soltou um gemido abafado, um misto de vergonha e desespero. O homem do boné estendeu a mão sem pressa. "O brinquedo, garoto! Cadê?" Ele perguntou com uma voz que não tinha emoção nenhuma. Eu respirei fundo, tentando manter a voz firme, e disse que o Igor vinha primeiro. Eu não ia entregar a única moeda de troca que eu tinha antes de garantir que ele estava fora daquele carro. Houve um segundo de silêncio que pareceu durar uma eternidade. O homem riu, uma risada seca que não chegou aos olhos. Ele empurrou o Igor na minha direção com tanta força que ele caiu de joelhos no asfalto quente. Eu não ajudei ele a levantar imediatamente. Eu tirei o HD do bolso e estendi para o homem. Ele pegou, pesou na mão como se estivesse avaliando se era real e fez um sinal para o motorista. No mesmo instante, um notebook foi aberto no banco do carona. Eu gelei. Eles tinham um técnico com eles. O suor começou a escorrer pelas minhas costas enquanto eu via o brilho da tela refletido no vidro do carro. O Kleber tinha me avisado. Se eles tentassem descriptografar ali mesmo, o vírus ia agir. Eu precisava tirar o Igor dali nos próximos 30 segundos. Peguei o Igor pelo braço e comecei a recuar lentamente. Ele estava trêmulo, sussurrando pedidos de desculpas que eu mal conseguia processar. Eles vão ver, ele repetia sem parar. Nós já estávamos a uns 5 metros de distância quando o grito veio de dentro do carro. "Que porra é essa?" O homem do boné se virou bruscamente, a mão indo direto para a cintura. Foi o gatilho que eu precisava. "Corre!" Eu gritei para o Igor. A gente não correu para o meu carro, que estava óbvio demais na rua de trás. A gente se jogou para dentro de um beco estreito entre uma farmácia e um prédio abandonado que o Kleber tinha mapeado. Eu ouvi o barulho de portas batendo e o som de pneus cantando no asfalto. Eles não iam nos deixar ir embora depois de terem o sistema travado. Enquanto a gente corria no escuro, tropeçando em caixas e lixo, o rádio no meu bolso apitou 3 vezes seguidas. Era o sinal de perigo máximo. O Kleber tinha visto outros carros se aproximando. Aquilo não era apenas uma cobrança de dívida do Igor, era uma operação de limpeza. O vereador e os empresários cujos nomes estavam no HD original não queriam apenas os arquivos de volta. Eles queriam que ninguém que tivesse tocado neles sobrasse para contar a história. O Igor caiu de novo, exausto, e eu o arrastei para trás de um container de metal. "Igor, olha pra mim!" Eu sussurrei com raiva. "Quem mais sabe disso? Por que eles estão vindo com tudo?" Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse a verdade que me destruiu de vez. "Eu não sou o cérebro, eu sou o testa de ferro. O HD que vocês pegaram, ele tem os registros de quem realmente manda na cidade. Eu só fazia o contato. O cobrador que você viu é um policial civil, cara." O chão sumiu debaixo dos meus pés. A polícia estava no esquema. Se a gente tivesse ido para a delegacia, estaríamos entregando a nossa localização para os mesmos caras que estavam nos caçando. O Kleber falou no rádio, a voz cortada por interferência. "Eles estão cercando o quarteirão. Saiam daí pela saída dos fundos da padaria. Eu vou criar uma distração." No mesmo instante, ouvi um estrondo vindo da rua principal. O Kleber tinha jogado uma bateria de fogos de artifício dentro de uma lata de lixo metálica para simular disparos e atrair a atenção dos carros pretos. O barulho foi ensurdecedor e as luzes coloridas iluminaram o céu por um breve momento, criando o caos que a gente precisava. Nós conseguimos atravessar a padaria pelos fundos, graças a uma porta que o Kleber tinha deixado destrancada na tarde anterior. O Igor mal conseguia respirar, mas o medo estava mantendo ele vivo. Entramos no meu carro que estava escondido 2 quarteirões adiante. Eu arranquei sem ligar os faróis, sentindo a adrenalina queimar cada nervo do meu corpo. No caminho, eu perguntei para o Igor por que ele tinha me escolhido, por que tinha montado aquela encenação toda. Ele abaixou a cabeça e disse que no começo era só mais um golpe, mas que ele realmente começou a se sentir mal por mim. Ele disse que tentou me afastar com o golpe da rodoviária para que eu não me envolvesse mais, mas que os chefes dele viram que eu tinha dinheiro e o obrigaram a continuar até tirar tudo. A amizade era a corda com que eles pretendiam me enforcar. Fomos direto para a Lan House. O Kleber já estava lá, fechando as persianas de ferro e desligando todas as luzes internas. Quando entramos, ele não perdeu tempo com perguntas. Ele apontou para o computador central. O vírus que eu mandei não apenas bloqueou o notebook deles. Ele ativou o microfone do carro. Eu gravei os últimos 10 minutos de conversa entre os caras enquanto eles nos seguiam. Nós nos aproximamos da tela e o Kleber deu o play. O que ouvimos foi a confirmação do nosso pior pesadelo. Os homens no carro falavam abertamente sobre limpar o garoto e o hacker e mencionavam o nome de um delegado influente que daria cobertura para a ocorrência. Eles sabiam quem era o Kleber. Eles já tinham as nossas fichas completas. O Igor começou a tremer incontrolavelmente em um canto da sala. Ele sabia que, para os caras lá fora,
Ele já era um homem morto, mas o Kleber tinha um trunfo final que ele não tinha me contado antes. Ele tinha conseguido identificar o servidor para onde o Igor mandava as cópias de segurança. Não era um servidor qualquer, era um diretório compartilhado de uma empresa de fachada que prestava serviços para a prefeitura. O Kleber olhou para mim e disse que, se a gente fizesse o upload do HD original naquele exato momento, com uma assinatura digital que ele tinha criado, a gente conseguiria derrubar o esquema financeiro deles em tempo real, travando todas as contas bancárias ligadas àquela rede de extorsão. Seria o nosso seguro de vida. Se a gente morresse, o dinheiro dele sumiria junto. O problema é que o upload de um volume tão grande de dados levaria pelo menos 40 minutos em uma conexão estável, e a gente não tinha 40 minutos. O Kleber começou o processo e a barra de progresso parecia se mover na velocidade de uma lesma. 10%, ele anunciou. Lá fora, o barulho de um motor potente estacionando bem na frente da Lan House nos fez gelar. Eu peguei uma barra de ferro que o Kleber usava para abrir gabinetes e me posicionei perto da porta. Eu olhei para o Igor, o cara que destruiu a minha confiança, e vi que ele estava com um pendrive na mão. Ele me entregou e disse: "Aqui está a chave mestra dos e-mails deles. Se vocês conseguirem subir isso, eles não vão cair apenas por extorsão, eles vão cair por traição entre eles mesmos." O suspense era insuportável. Ouvimos o primeiro chute na persiana de ferro. O upload estava em 15%. A gente estava encurralado, com a verdade nas mãos e a morte batendo na porta, literalmente. Edit 1. A gente está trancado na Lan House e os caras estão tentando arrombar a porta. Eu nunca achei que a minha vida fosse terminar cercado por CPUs velhas e cheiro de solda. O Kleber está focado na tela, mas eu vejo que ele também está apavorado. Edit 2. O Igor me deu a prova final. Ele realmente era só uma peça no tabuleiro, mas agora ele decidiu chutar o tabuleiro todo. Se a gente sair dessa, eu não sei se consigo perdoar ele. Mas pelo menos agora a gente está no mesmo barco afundando. Edit 3. O upload está em 22%. O barulho lá fora parou por um segundo, e isso é o que mais me assusta. O silêncio antes do ataque final é sempre o pior. O clique final que derrubou o castelo de cartas e o recomeço no modo offline. O silêncio do lado de fora da Lan House era muito mais aterrorizante do que os chutes na porta. Era aquele silêncio profissional de quem está se posicionando para uma invasão tática. Eu olhei para o relógio digital no canto da tela do Kleber. 2h47 da manhã. O upload estava em 38%. O Kleber estava com o rosto colado no monitor, as linhas de código refletidas nas lentes dos óculos dele, enquanto o Igor soluçava baixinho, abraçado aos próprios joelhos. Eu segurava aquela barra de ferro com tanta força que meus dedos estavam brancos. Foi quando o som veio. Não foi um estouro. Foi o barulho metálico de um maçarico cortando a tranca da persiana. Eles não iam mais tentar derrubar a porta. Eles iam entrar pelo buraco que estavam abrindo. O Kleber gritou que precisava de mais tempo. Ele começou a redirecionar o tráfego de dados para usar 3 roteadores diferentes ao mesmo tempo, tentando ganhar cada segundo possível. 50%! Ele berrou. Eu sabia que a gente não tinha mais 20 minutos. Eu olhei para o Igor e vi que, pela primeira vez, ele não estava tentando fugir. Ele se levantou, limpou o sangue do rosto com a manga da camisa e pegou um extintor de incêndio que estava preso na parede. "Eu vou distrair eles", ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não era a voz do Caio nem do golpista. Era a voz de alguém que sabia que aquela era a única forma de pagar pelo que fez. Antes que eu pudesse impedir, ele se posicionou bem na frente de onde a luz do maçarico estava atravessando o metal. A persiana cedeu com um estrondo. O primeiro homem tentou passar pelo vão, mas o Igor descarregou o extintor de incêndio inteiro na cara dele. A nuvem de pó químico branco tomou conta da entrada da Lan House, criando uma cortina de fumaça cegante. Eu ouvi gritos, tossidas e o som de móveis sendo derrubados. No meio daquela confusão, o Kleber deu um soco na mesa. 80%! Vai, vai, vai! O segundo homem entrou atirando para o alto, tentando dispersar a fumaça. O cheiro de pólvora e o pó do extintor deixavam o ar quase impossível de respirar. Eu me joguei atrás de uma bancada de monitores velhos, sentindo o coração explodir no peito. O Igor tinha sumido na fumaça branca, e eu só conseguia ouvir o barulho da luta corporal perto da entrada. De repente, o monitor do Kleber brilhou com uma janela verde gigante. Upload concluído. Links disparados. O Kleber não esperou um segundo. Ele tinha programado um script que não só enviava os dados para a nuvem, mas que postava simultaneamente os links em centenas de fóruns, grupos de denúncia e, o mais importante, no portal de transparência da prefeitura que ele tinha hackeado minutos antes. No mesmo instante, os celulares dos homens que tinham invadido a Lan House começaram a apitar loucamente. Eram os chefes deles. O castelo de cartas estava caindo em tempo
tempo real. Os depósitos estavam sendo bloqueados, os nomes estavam sendo expostos e a operação de limpeza deles tinha acabado de virar uma prova pública de crime. O homem do boné, que estava com a mão na garganta do Igor, soltou o pescoço dele e olhou para o próprio celular. O pânico no rosto dele era visível mesmo através da fumaça. Eles sabiam que, se nos matassem agora, não mudaria nada. A verdade já estava no mundo e eles tinham acabado de se tornar os protagonistas do maior escândalo da década. Eles recuaram. Sem dizer uma palavra, os 3 homens saíram pela persiana cortada, entraram no carro preto e arrancaram em uma velocidade insana. Eles não estavam mais caçando a gente. Eles estavam fugindo para tentar salvar a própria pele antes que a Polícia Federal batesse na porta deles. Porque agora, com a repercussão nacional que o Kleber tinha gerado, nenhum delegado local conseguiria dar cobertura. Nós ficamos ali, no meio da poeira branca, em um silêncio absoluto. O Kleber desligou o computador, encostou as costas na cadeira e fechou os olhos. O Igor estava jogado no chão, tossindo, com o rosto coberto de pó químico. Eu caminhei até ele e estendi a mão. Ele olhou para mim, hesitou, mas aceitou a ajuda para levantar. Nós não éramos amigos, nunca fomos, e eu sabia que nunca seríamos. Mas naquele momento, éramos apenas 3 pessoas que tinham sobrevivido ao inferno. O Igor me entregou o que tinha sobrado do celular dele e disse que ia embora da cidade. Ele sabia que, mesmo com os chefes dele caindo, ele ainda tinha muitas contas a pagar com a justiça. Ele saiu pela porta da frente sem olhar para trás, e eu nunca mais tive notícias dele. Nas semanas que se seguiram, a cidade virou um caos. O vereador foi preso em flagrante tentando fugir para o Paraguai. O empresário do transporte foi encontrado com malas de dinheiro, e os policiais envolvidos foram afastados e processados. O nome da dona Lourdes e de tantas outras vítimas apareceu nos jatórios, e eu fiz questão de que o dinheiro que o Kleber conseguiu recuperar das contas travadas fosse devolvido para cada uma delas, inclusive os meus 5.000 reais. Eu não fiquei com 1 centavo a mais do que era meu. O Kleber virou uma espécie de herói anônimo nos grupos de tecnologia, mas ele preferiu continuar na lan house dele, agora com uma porta nova de aço reforçado e um sistema de segurança que faria a NASA ter inveja. Eu mudei muito. Eu deletei todas as minhas redes sociais, vendi meu computador de jogo e usei o dinheiro para pagar um curso presencial de marcenaria. Descobri que eu precisava tocar nas coisas, sentir o cheiro da madeira, olhar as pessoas nos olhos enquanto conversava. A confiança é algo que a gente constrói no dia a dia, no aperto de mão, no café tomado na padaria da esquina, e não em pixels coloridos que prometem preencher o vazio da alma. Eu ainda sinto falta das conversas de madrugada às vezes, mas agora, quando o silêncio aperta, eu prefiro bater na porta do vizinho ou ligar para a minha mãe. Aprendi que a internet é um espelho que reflete o que a gente quer ver. Eu queria um amigo, e o Igor me deu o reflexo de um, mas a realidade é o que sobra quando a luz do monitor se apaga. Hoje, eu olho para trás e vejo aquela rodoviária vazia, não como o dia em que eu fui enganado, mas como o dia em que eu comecei a acordar para o mundo de verdade. A minha conta bancária voltou ao normal, mas a minha conta de vivência está mais cheia do que nunca. Eu confiei demais em uma amizade virtual e deu nisso. Eu perdi o medo, ganhei um irmão de verdade no Kleber e descobri que a minha própria companhia é mais do que suficiente para enfrentar qualquer sombra que tente cruzar o meu caminho. A saga terminou, a fumaça baixou e pela primeira vez em muito tempo, o sol que entra pela minha janela não ilumina apenas uma tela, mas uma vida que vale a pena ser vivida no modo offline. Edit 1. Galera, obrigado por todas as mensagens. Sim, estou seguro. A justiça foi feita e os culpados estão pagando. O Igor sumiu no mundo. E, sinceramente, espero que ele encontre um caminho que não envolva destruir a vida dos outros. Edit 2. Muita gente perguntando sobre o HD original. O Kleber destruiu ele com um martelo e depois queimou os restos. A gente não queria guardar aquela podridão perto da gente. O que precisava ser público já está nas mãos do Ministério Público. Edit 3. Este é o meu último post aqui. Vou desativar esta conta também. Se vocês virem alguém por aí precisando de ajuda no mundo real, estendam a mão. Mas se for na internet e pedir dinheiro, bom, vocês já sabem o final dessa história. Fiquem bem.